Meus amigos, o vídeo de hoje é um tema que eu já queria falar há um bom tempo, que é de parentes e famílias na NFL. Eu tava procurando e tem muitos, cara, então eu escolhi aqui 13 parentes familiares, 13 casos de famílias da NFL. Eu acho que vocês vão gostar bastante. Fiquem aí, porque depois da vinheta a gente vai falar tudo sobre isso. Vai! Sejam muito bem-vindos ao Golim Sports e, cara, isso é uma coisa que acontece bastante porque cada time da NFL tem mais de 50 jogadores. Então, se o pai for jogador da NFL, tem uma tendência do filho seguir o seu caminho, e aí o irmão também e tudo mais. Mas tem uns casos que são meio bizarros. Então eu vou trazer aqui 13 famílias que tem casos de algum tipo de parentesco, né? Então pode ser irmão, pode ser pai, pode ser primo. Eu vou falando pra vocês os jogadores, onde eles jogam e qual é o grau de parentesco. O primeiro deles que eu queria trazer aqui é o Terrell, o Tremaine e o Trey Edmonds, 3 irmãos que jogam na NFL. O Terrell Edmonds joga de safety nos Steelers desde 2018, o Trey Edmonds joga de running back nos Steelers desde 2018 e o Tremaine Edmonds é um linebacker dos Bills desde 2018. Sensacional, cara. Segundo, Jim e John Harbaugh. Esse aqui é mais diferente, porque eles não jogam mais, os dois são técnicos, cara. E eles foram irmãos, além de terem jogado há muito tempo atrás. E qual que é a questão? Hoje o Jim e o John são técnicos muito bem sucedidos de futebol americano. Em 2012 nós tivemos um Super Bowl entre Ravens e 49ers, em que o técnico de cada um desses times era esses dois irmãos. Jim e John Harbaugh se enfrentaram no que ficou conhecido como Harbaugh Bowl, que foi vencido pelos Ravens naquele ano. Hoje o John Harbaugh está nos Ravens, ainda treinando os Ravens, e o Jim Harbaugh está no Michigan Wolverines, um dos times mais incríveis do college, e ele é técnico lá buscando aquele National Championship. Na NFL tem um jogador que o pessoal já conhece, que é o Shaquille Griffin, né? Um cornerback do Seahawks aí, que joga desde 2017 no Seahawks, quando ele foi draftado. Um ano depois, 2 anos atrás, de 2020, 2018, no draft um cara ficou muito famoso pelo desempenho bizarro que ele teve, que foi o Shaquem Griffin, né? E aí o pessoal falou, caraca, esse cara é muito bom, e olha só, ele não tem uma mão, cara. O Shaquem, ele teve uma doença quando ele era criança, que fez a mão esquerda não se desenvolver, então ele não tem a mão esquerda, foi muito bem no draft mesmo assim, e foi draftado em 2018 também pro Seahawks. Então hoje, o Shaquem Griffin é linebacker do Seahawks e o seu irmão Shaquille é um cornerback do Seahawks. Isso é muito bacana. Trevon Diggs, cornerback draftado esse ano pelo Dallas Cowboys, é irmão de um wide receiver muito conhecido na NFL, que é o Stefon Diggs. Stefon Diggs, que jogava nos Vikings até esse ano e que esse ano agora, 2020, vai estrear pelo Buffalo Bills. Mais um caso de irmãos na NFL. Esse daqui eu também não sabia, cara. Foi pesquisando esse vídeo que eu saquei isso, olha só. Bradley Chubb, outside linebacker dos Broncos, aliás, um monstro ali que faz par com o Von Miller, escolhido na 5ª escolha geral de 2018 pelos Broncos, é irmão de outro jogador muito promissor, que é o Nick Chubb, corredor dos Browns. Eles são irmãos e já teve um jogo entre os dois em que o Bradley Chubb fez um tackle no seu irmão. Olha que plano familiar bonitinho, né? Em 2016, o San Diego Chargers, hoje Los Angeles, selecionou na 3ª escolha geral um dos defensive ends mais promissores, Joey Bosa. No draft de 2019, outro jogador muito promissor da mesma família foi draftado para a mesma posição pelo San Francisco 49ers. É ele, Nick Bosa. Os dois são monstros, mas eu acho que hoje o Nick é mais popular ainda, né? Foi pro Super Bowl e tudo mais, e é realmente um monstro. 2 irmãos, mesma posição e draftados com 3 anos de diferença. Mas o que vocês talvez não saibam é que não acaba por aí, cara. O pai deles, John Bosa, também foi defensive end e também jogou na NFL. Em 1987, ele jogou de 87 até 89 no Miami Dolphins. Menção honrosa para Thaddeus e Randy Moss. Randy Moss é um dos melhores wide receivers da história da NFL, lá em cima junto com Jerry Rice. E o Randy Moss tem um filho, Thaddeus Moss, que foi draftado esse ano. Na
Na verdade, ele foi um undrafted, né? Ele não foi draftado durante o evento, mas depois ele foi contratado pelo Washington Redskins. Não vão jogar juntos, é claro, mas é sempre legal ver um jogador da família na NFL, né? Ah, e a diferença é só que o Thaddeus é tight end, não wide receiver. Outro parentesco que, cara, eu acho que eu já soube, mas eu deletei da minha cabeça porque eu fiquei meio em choque, é que o Jason e o Travis Kelce são irmãos, cara. Jason Kelce, provavelmente o melhor center da NFL, colocar um dos melhores centers da NFL pra não ter treta, e Travis Kelce, um dos melhores tight ends da NFL, são irmãos. É a foto que eu escolhi pra pôr na miniatura e essa que vocês estão vendo no vídeo aí. Mais dois irmãos, e esse caso também é interessante porque os dois jogam na defesa, os dois jogam no mesmo time e os dois são gêmeos, Jason e Devin McCourty. Eu sou fã dos Patriots, vocês sabem disso, mas eu ainda me confundo com esses dois, então eu ainda preciso de uma cola. Por serem gêmeos, olha que incrível, eles têm a mesma idade, é claro, 32 anos. O Devin McCourty, ele foi selecionado pelos Patriots no draft de 2010 e é safety dos Patriots até hoje. O Jason foi selecionado pelos Titans em 2009 e ele é cornerback, jogou nos Browns em 2017 e de 2018 pra cá ele é cornerback dos Patriots, camisa 32 e camisa 30 respectivamente, o Devin e o Jason, e os dois jogam no mesmo time. Que lindo isso. O J.J. Watt todo mundo conhece, né? Draftado em 2011 pelos Texans, é um dos principais nomes da franquia e é realmente um monstro defensive end. Ele tem um irmão mais novo, que é o Derek Watt, que foi selecionado no draft em 2016 pelos Chargers e hoje, desde 2020, ele tá nos Steelers. Só que tem um irmão mais novo, draftado em 2017, que é o TJ Watt, que já foi draftado pelos Steelers originalmente em 2017, que é linebacker. Esse TJ Watt é um monstro, é meu nêmesis na série de Madden, vocês sabem muito bem disso. E o interessante é isso, o Derek era dos Chargers e vai pros Steelers esse ano. E na semana 3 vai ter Texans e Steelers, ou seja, os três irmãos vão se enfrentar e eles no Twitter são mó engraçados, ficam se zoando e tudo mais. Isso vai ser interessante demais, lembrando que o Derek Watt é fullback, enquanto o J.J. Watt é defensive end e o T.J. Watt é um linebacker. Em segundo lugar aqui no nosso ranking de famílias da NFL tem uma das mais bizarras possíveis, que é a família Matthews. Então vocês devem conhecer o Clay Matthews, linebacker que era dos Packers, foi pros Rams, e que infelizmente foi liberado pelos Rams, então a gente não sabe muito bem o futuro dele, mas talvez você não saiba que o Clay Matthews que a gente conhece é o Clay Matthews terceiro. Que significa que teve o Clay Matthews Jr., que é o pai dele, que também foi um baita linebacker dos anos 70 e 80 dos Browns, mas que, por ser o Clay Matthews Jr., tem um outro antes, que é o Clay Matthews Sr., que é jogador de linha ofensiva e defensiva, escolhido na 25ª rodada do draft dos Rams de 1949. Meu Deus! Mas esses três são só uma parte da família, porque o Clay Matthews Sr., o primeirão lá, ele teve dois filhos, o Bruce e o Clay Matthews. E o Bruce Matthews, ele jogou nos Oilers na década de 80, o Matthews Jr., que eu falei pra vocês, foi nos Browns na década de 70. Aí o Bruce, ele teve dois filhos, o Kevin e o Jake. O Kevin foi não draftado em 2010 e o Jake foi a primeira escolha de primeira rodada dos Falcons em 2014. O Clay Matthews Jr. teve o Clay Matthews III, que é o que a gente mais conhece, e o Casey Matthews, outro linebacker que joga nos Eagles. Combinados, eles têm 753 jogos, 54 temporadas e 22 Pro Bowls no ano dessa foto que eu tô mostrando pra vocês, cara, que já faz um bom tempo. Imagina hoje. E apesar da família Matthews ganhar em número de parentes, eu deixei pro primeiro lugar a família mais incrível da NFL, que são os Manning, né? Temos Eli Manning, Peyton Manning, os dois irmãos. O Eli, que foi draftado pelos Giants em 2004 e ganhou 2 Super Bowls até aqui e se aposentou na temporada passada, então nenhum Manning está na NFL hoje, infelizmente, mas representam muito da história da liga. E o Peyton Manning, que foi draftado pelos Colts em 98, ganhou Super Bowl em 2006, foi para os Broncos depois de uma lesão e ganhou o Super Bowl em 2015 e se aposentou logo depois. Ou seja, 2 Super Bowls para cada irmão é simplesmente fantástico. O Peyton brinca que se não fosse pela mãe deles, a Olivia Manning, o Tom Brady hoje teria 11 Super Bowls, o que é muito legal. Mas além disso, além do Eli e do Peyton, o pai deles, o Archie Manning, também foi quarterback na NFL, não tão bem sucedido nem de longe, mas o Archie jogou no Saints por um bom tempo e é um quarterback bem legal.
legal também. E aí, que famílias que vocês não sabiam que tinham aí na NFL? Qual é a que vocês mais gostam, a que vocês mais torcem? E qual parentesco, qual família, irmão, primo que eu esqueci? Porque eu garanto que tem um monte de família na NFL. Eu tive que escolher só alguns pra esse vídeo. Se você gostou, não deixa de dar um gostei aí embaixo, se inscreva no canal, me siga nas redes sociais e a gente se vê no próximo. Um grande abraço pra todos vocês, fui!